Graça e paz, irmãos, irmãs, tudo bem? Dia maravilhoso hoje, né? Que coisa linda. Um dia claro, bom para passear, bom para curtir em família. Vamos abrir a palavra de Deus? Por favor, abra sua Bíblia aí. Segundo a Coríntios, capítulo 11, verso de número 3. Apenas o verso de número 3. Segundo a Coríntios 11, verso de número 3. Como eu sei que vocês não estão cansados, são fortes, né? Quero pedir para que vocês coloquem em pé, para que a gente possa fazer a leitura desse versículo. Observe bem o que Paulo está dizendo para uma igreja bem complicada, cheia de problemas. Ele diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E que se aparte da simplicidade que há em Cristo. Podemos sentar. Na palavra do Luiz, o Luiz comentou que nós criamos um monte de problemas, né, Luiz? E eu pergunto para vocês, nós somos pessoas complicadas, meus irmãos? Nós, seres humanos? Nem um pouco, né? Naturalmente, nós somos pessoas muito complicadas, muito complicadas. Há quem dizem, eu não concordo com isso, há quem dizem que as mulheres são mais complicadas que os homens. As más línguas dizem isso, mas eu não concordo não, meus irmãos. Sabe por quê? Porque tem um manual de mais de 1000 páginas lá que explica certinho como a Suzana é. As mulheres são preciosas para nós, os homens são preciosos para nós, mas nós somos muitas vezes muito complicados, muito complexos. E essa ideia de sermos complicados já vem desde do nosso nascimento, né? Desde de quando nós pecamos lá no Jardim do Éden, as coisas começaram a degringolar, tomaram um caminho difícil, complicado para nós seres humanos, e nós vamos cada vez mais nos complicando dentro dos contextos de vida que nós vamos levando, né? E eu quero falar um pouco sobre essa questão, porque nós estamos dentro dessa série de mensagens cujo objetivo qual que é? Centralizar Jesus na nossa vida. Ter Jesus como a primazia da nossa vida. Por isso o tema da série de mensagens, mais de Cristo, menos de mim. E lembrando daquela ilustração que eu trouxe no domingo passado, né, daquele homem rico que queria muito ter um quadro de Jesus, um quadro bonito de Jesus, e ele mandou um pintor desenhar esse quadro, e esse pintor desenhou esse quadro, trouxe para ele um quadro belo, um quadro grande, e disse para ele: o quadro está pronto aqui. E aí ele desembrulhou o quadro, viu que o quadro estava lindo, muito bonito, e contratou, né, um design de interiores para que pudesse arrumar um jeito de colocar esse quadro no melhor lugar da sua casa. Melhor lugar. E esse design então começou a procurar um lugar, não encontrava. Os utensílios que estavam ao redor, né, da parede não combinavam, enfim, até que o dono da casa falou: tira tudo então, tira todos os utensílios, coloca o quadro na melhor parede da minha casa, né, e aí depois você pega os utensílios e vê o que dá para combinar, o que não dá para combinar, né? E a ideia foi de que o designer olhou lá e viu que vários utensílios não combinavam, né? Não combinavam com a imagem de Jesus Cristo. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que não combina com a imagem de Jesus Cristo, que é essa ideia de sermos complicados a tal ponto que a gente não consegue espelhar a vida do próprio Cristo na nossa vida. Sermos pessoas complicadas, eu creio que é uma coisa realmente natural, como a gente comentou. Desde pequenininho, no nosso nascimento, nós já nascemos botando a boca no trombone, né? Vivemos um processo de crise no nascimento, estávamos num lugar quentinho, num lugar gostoso, de repente a gente é empurrado para fora,
para viver um outro tipo de vida, e ali já começa um grande estresse da vida, né? Os nossos problemas já começam por ali. E depois, à medida que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, o que acontece, meus irmãos? Parece que nós vamos ficando mais complicados ainda. Cheio de manhas, cheio de jeitos, milindres. Por qualquer coisinha a gente já se estranha. E nesse mundo que nós estamos vivendo, chamado mundo pós-moderno, parece que as coisas se intensificam cada vez mais. Os relacionamentos estão cada vez mais complicados. Os anseios do ser humano estão cada vez mais complicados. Nós não conseguimos nos satisfazer, aliás, nunca vamos conseguir nos satisfazer verdadeiramente, mas assim, essa falta de satisfação leva a gente a criar manias, jeitos que muitas vezes complicam a nossa situação. E sabe qual é o grande problema, meus irmãos? O grande problema é quando essa questão de uma vida, de um estilo de vida muito complicado, começa a atrapalhar o quê? O nosso relacionamento com Deus. Algumas vezes nós podemos nos tornar tão complicados, tão cheios de entraves, tão cheios de manias, tão cheios de si mesmo, que a gente acaba não conseguindo ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo com Deus. Quando nós olhamos para a igreja de Corinto, que a gente não precisa nem falar muito como que era esta igreja, o que a gente percebe? Uma igreja extremamente complicada. Uma igreja dividida, uma igreja cheia de manias, uma igreja soberba, uma igreja onde alguns se achavam mais espirituais do que o próprio Jesus, uma igreja com sérios problemas de relacionamento, uma igreja com problemas onde os ricos não cuidavam bem dos pobres, onde dias, horas eram mais importantes do que a vida simples de oração e de vida com Deus. E o que Paulo vem dizer para nós através disso aqui? Através desse texto que ele escreveu? Que muitas vezes nós podemos perder o quê? Esta simplicidade tão necessária, tão fundamental, para que a gente possa ter um relacionamento prazeroso, gostoso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem simplicidade, nós não conseguimos entender os propósitos de Deus. A palavra de Deus diz que Deus revelou as suas coisas para as pessoas que são simples. Nós não conseguimos nem discernir as coisas de Deus se nós vivemos num mundo de complexidade, de complicação na nossa vida. E essa igreja, com certeza, de Corinto, não estava entendendo nada disso. Ela estava perdida. Ela, na verdade, com toda a complexidade que ela vivia, ela acabou se perdendo. Ela acabou perdendo essa coisa linda da simplicidade de Jesus. Por isso que nessa série de mensagens, quando a gente fala mais de Cristo, menos de mim, eu creio que uma das coisas assim, fundamentais, meus queridos, fundamentais para a gente poder fazer com que a gente tenha essa vida de mais proximidade, mais intimidade com Cristo, é necessário a gente resgatar a questão da simplicidade da vida, a simplicidade da vida de Cristo em nós, a simplicidade da vida de igreja. Nós nos tornamos complexos demais. Individualmente falando, nós nos tornamos complexos demais. Às vezes, famílias estão vivendo debaixo de um sistema tão complexo que não conseguem nem se entender mais. A igreja de Jesus Cristo, na face da terra, hoje nós vivemos num imbróglio terrível quando a gente pensa em mundo religioso. Olha as coisas que nós encontramos hoje aí no meio das igrejas. Quantas coisas desnecessárias, quantas coisas fúteis, quantas coisas que não combinam em nada com o Evangelho de Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, o que nós enxergamos lá? Nós enxergamos uma vida complicada, uma vida com um estilo de vida complicado? Não, nós encontramos uma vida onde a simplicidade é uma marca profunda da vida de Jesus. E há algumas coisas muito interessantes, né? Quando nós olhamos para Jesus, do histórico de vida de Jesus, o seu próprio nascimento foi tão simples, né? Nasceu já
num ambiente de simplicidade, nasceu numa estrebaria. Ele que era o Messias, o Deus encarnado, poderia, de repente, se quisesse, nascer num palácio, não, mas ele prefere nascer num lugar simples. Nós vemos a simplicidade de Jesus ao perceber quais eram as pessoas com quem ele andava. Jesus andava com quem? Com as pessoas mais simples possíveis. Jesus ia para os vilarejos, para as cidades, para os povoados, se relacionava com pescadores, com mulheres desprezadas, homens desprezados, pessoas doentes. Quando entrava na casa de alguém poderoso, prestigiado da sociedade, era para exortar, era para ensinar, era para buscar esta pessoa também para o reino de Deus. Mas a vida de Jesus foi ligada a quê? A pessoas muito simples. Os hábitos de Jesus, hábitos de um homem simples. Jesus comeu o que as pessoas comeram na época. Jesus se vestiu da maneira como as pessoas se vestiam na época. Jesus não usou nenhuma roupa potentosa de alguém como um sacerdote na época. Jesus se vestiu como um homem comum, um homem normal. Além disso, Jesus também ensinava de maneira muito simples. Como foi a pedagogia de Jesus, meus irmãos? Como que Jesus ensinava? Que tipo de coisas Jesus utilizava para poder ensinar acerca do reino de Deus? Jesus ensinava através de parábolas, Jesus ensinava através de situações simples do dia a dia. Né? Uma vez ele pegou uma criança, colocou no meio e falou: olha, vocês querem saber como que a gente entra no reino dos céus? Quem é o maior? Olha, conhece como essa criança aqui. Muitas vezes pegava coisa do dia a dia, para falar sobre coisas profundas, extraordinárias. Mas o seu ensinamento era o quê? Era para que fosse entendível, compreensível. Jesus não queria complicar as coisas, ele queria simplificar as coisas. A simplicidade de Jesus é notória em todos os aspectos da vida de Jesus. O seu jeito de ser, o seu jeito de se comportar, o seu jeito de falar, tudo simples. E essa simplicidade de Jesus representa um grande desafio para nós no nosso tempo. Porque quando nós olhamos, meus irmãos, minhas irmãs, para a vida hoje que nós vivemos, para a vida de igreja hoje que nós vivemos, muitas vezes nós queremos, ao invés de simplificar, nós queremos complicar tudo. Algumas vezes, para você tomar uma decisão na igreja ou em qualquer lugar, de uma coisinha tão pequena, que poderia ter uma solução tão simples, o que nós fazemos? Nós complicamos todas as coisas. Por isso nós precisamos resgatar essa questão da simplicidade. É por isso que existem livros que chamam a igreja à volta à simplicidade. Mas Jesus não foi apenas uma pessoa simples. Ele também foi um pregador da simplicidade. Há um autor, né, chamado Eric Gordon, que dizem o seguinte, que Jesus foi, na verdade, um verdadeiro revolucionário da simplicidade. E quando a gente olha para Jesus diante do que ele fez do mundo religioso da época, quando ele chegou diante de um contexto onde a religião era uma religião pesada, engessada, cheia de regras, cheia de manias, e Jesus vem com um discurso simples, objetivo, transformador, e ele vai quebrando todas as coisas dentro da religião do povo judeu, que na época, até aqui coloca aqui que havia cerca de 613 leis na época, desenvolvidas pelos judeus, e Jesus transforma essas 613 leis em praticamente duas coisas simples, objetivas e poderosas. Mateus capítulo 22, verso 34 a 40,
quando um fariseu chega para Jesus e pergunta a Jesus, qual que é o maior dos mandamentos? Qual o maior mandamento da lei? E Jesus, olha, existem 2 mandamentos que são fundamentais. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. E no finalzinho, no verso 40, ele diz assim, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus resume tudo aquilo que os judeus tinham criado de leis pesadas, absurdas. Jesus resume apenas em 2 leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Em Mateus 11, verso 28 a 30, temos um texto incrível das Sagradas Escrituras, em que Jesus chama as pessoas que estavam à sua volta e diz o seguinte, olha, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que Jesus está falando aqui, meus queridos irmãos? Jesus está falando de um sistema pesado que havia na época e de um sistema leve, tranquilo que ele estava propondo, de uma vida simples, de uma vida mais tranquila, de uma vida mais produtiva, ao seguir os mandamentos que ele estava colocando para que os seus discípulos fossem seguidos. Então, assim, todo o ministério de Jesus Cristo foi levado para que a gente pudesse viver essa simplicidade. Ver essa simplicidade. Mas o que a gente aprende com essa simplicidade de Jesus Cristo? O que a gente aprende? Primeiro, que a simplicidade de Jesus não tem nada a ver com superficialidade. Muitas pessoas acham que o simples é o raso. O simples é aquilo que qualquer pessoa pode fazer. Não é verdade. A simplicidade apresentada por Jesus na sua vida, no seu ministério, não revelou nenhuma superficialidade, muito pelo contrário. Revelou uma profundidade extraordinária. E a gente sabe, lendo as Sagradas Escrituras, que nos ensinos de Jesus, nas suas pregações que eram baseadas muitas vezes em analogias, em coisas simples do dia a dia, tinha, na verdade, ali uma grande profundidade de quê? De transformação de vida. De transformação de vida. As palavras que eram simples, na verdade, não tinham conteúdos poderosos, transformadores. Uma outra coisa que nós aprendemos com a simplicidade de Jesus é que a simplicidade não tem nada a ver com facilidade, com falta de esforço. É interessante essa questão aqui, meus queridos. Às vezes a gente acha assim que o simples a gente pode fazer de qualquer maneira. A gente acha que o simples, a gente não precisa colocar grande esforço. Isso não é uma grande verdade. Quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê que a sua vida simples e a sua pregação, que era simples, na verdade exigiu da parte dele um grande esforço. Um grande esforço. Porque ser simples, no contexto em que Jesus viveu, era uma coisa revolucionária na época. Como nós podemos dizer que hoje também. Viver hoje uma vida de simplicidade é ir na contramão de muitas coisas. Viver a simplicidade de Jesus Cristo hoje, muitas vezes é ser contrário a vários sistemas pesados, arcaicos, complicados, que tentam engessar a nossa vida, engessar a nossa alma, engessar a nossa fé. Esta é que é a verdade. E muitas vezes a gente tem que realmente fazer um esforço muito grande para a gente se desvencilhar de tudo isso, desamarrar de tudo isso, desembrulhar de tudo isso, para quê? Para viver uma vida simples, que exige muito de nós. A simplicidade de Jesus exigiu tanto dele, que levou ele a viver o quê? A viver o momento da cruz. No choque do complicado,
da igreja complicada, do sistema complicado, com a pregação e a vida de Jesus simples, levou com que houvesse um confronto, e esse confronto levou Jesus aonde? Levou até a morte de cruz. O simples não é uma coisa, digamos assim, fácil. O simples pode exigir muito da nossa vida. Quer ver mais uma coisa interessante da simplicidade de Jesus? A simplicidade de Jesus não tem nada a ver com falta de resultados, com fracasso. Tem pessoas que acham que precisam complicar para alcançar grandes resultados. Jesus facilitou para que pudesse alcançar grandes resultados. Quando a gente olha para o Evangelho de Jesus Cristo, que é um Evangelho simples, quais são os resultados do Evangelho de Jesus Cristo? Até onde ele chegou? O que ele alcançou? Nesses anos todos em que nós temos a nossa vida em Jesus Cristo, quais foram as grandes transformações que aconteceram nesse planeta? As milhares de vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Olha o resultado do Evangelho simples de Jesus Cristo no nosso tempo. É por isso que a simplicidade do Evangelho, ela é importante ser resgatada por nós, por quê? Porque à medida que nós resgatamos essa simplicidade do Evangelho, nós estamos indo para o caminho do sucesso ministerial. Muita gente acha que vai para o fracasso ministerial, mas a gente vai para o sucesso ministerial. A gente vai para onde a gente deveria ir, na verdade. Para onde as coisas realmente acontecem. Para onde as transformações realmente acontecem. O Evangelho simples leva a gente para isso. Mas o Evangelho complicado leva a gente para a gente ficar se amarrando, se torturando, e os resultados não acontecem. Mais uma coisa. A simplicidade de Jesus não tem nada a ver com pobreza. Muito pelo contrário. A simplicidade de Jesus teve uma riqueza tremenda. A simplicidade de Jesus mostrou para nós que as pequenas coisas, elas podem ter um valor muito maior do que aquilo que a gente pensa nas grandes coisas. A simplicidade de Jesus, a simplicidade em si, é uma simplicidade que nos permite valorizar as pequenas coisas, que nos permite discernir as coisas, as boas coisas que Deus coloca na nossa vida. A simplicidade, eu diria que tem uma riqueza de inteligência, de sabedoria, de valorização da vida. Como a simplicidade é rica, como a simplicidade é poderosa, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos e entender a vida, muitas vezes, da maneira correta. Mas o que a gente pode aprender, meus queridos irmãos? O que a gente pode trazer para a nossa vida, esta questão da simplicidade de Jesus, para que a gente possa ter mais de Cristo e menos de nós? Para que a gente possa ter mais intimidade com Jesus. Olhando para a vida de Jesus, olhando para a necessidade que a gente tem de sermos uma pessoa mais simples, uma igreja mais simples, há algumas coisas que eu gostaria de colocar para vocês aqui. A primeira delas, para a gente aumentar o nosso nível de simplicidade, nós precisamos aprender a priorizar o que é essencial realmente na nossa vida. Aprender a priorizar o que realmente é essencial. Há muitas coisas que nós podemos colocar como essenciais e não são. Há muitas coisas que nós podemos brigar, lutar para buscar como essencial, mas não são. Quando a gente olha para Jesus Cristo, o que a gente olha? A gente olha um homem que, nas suas prioridades, qual era o seu foco principal? Fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, viver a vontade de Deus. Jesus não tinha nenhuma preocupação em receber qualquer glória e louvor das pessoas enquanto ser humano.
Jesus tinha um foco centrado na vontade de Deus, no reino de Deus, naquilo que Deus tinha para com sua vida, tinha para com seu ministério. O grande problema da nossa vida, muitas vezes, meus irmãos, é que nós nos envolvemos com tantas coisas que nós julgamos tão necessárias, tão fundamentais, tão extraordinárias para a nossa vida, e nós nos amarramos com ela. Quer ver umas coisas que nós nos amarramos? A questão, por exemplo, da necessidade de sempre ter mais e mais recursos financeiros. Quando a gente olha para Jesus, Jesus se preocupou tanto com ter as coisas, ter mais e mais as coisas. Não. Jesus tinha uma vida modesta, uma vida simples. Jesus não se preocupava em ter uma casa suntuosa, uma casa extraordinária, uma casa portentosa. Ele mesmo disse, em certo momento, que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. O foco de Jesus era nas coisas celestiais e não nas coisas materiais. É por isso que, lá em Mateus capítulo 6, a gente ouve do próprio Jesus, ele diz assim, não se preocupeis com o que haveis de comer, de beber, de vestir. Não se preocupem com isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas aí nós invertemos as coisas. Invertemos todas as coisas e nos complicamos. Nós ficamos preocupados excessivamente, ansiosamente com a nossa vida, a tal ponto que a gente começa a complicar tudo, perdendo as prioridades da vida. Isso não acontece com a gente, meus queridos? Fala a verdade. Fala a verdade. Nós gostamos de complicar as coisas, às vezes, por essa questão de segurança material. Uma outra coisa interessante, que eu acho que a gente pode, para a gente aumentar aqui nosso nível de simplicidade olhando para Jesus, é que nós precisamos aprender a trabalhar bastante a questão do nosso ego, da nossa vaidade, meus irmãos. Esta aqui é a verdade. A gente olha para Jesus e olha para os líderes religiosos da sua época, a gente vê um contraste enorme. De um lado nós temos o maior pregador da história, né? Andando pelas ruelas, pregando um evangelho simples e poderoso. Do outro lado nós temos um grupo de líderes religiosos, vaidosos, preocupados com si mesmos, querendo se enriquecer, desfilando vaidade na vida, né? E muitas vezes na nossa vida nós também temos a tendência de caminhar por esse caminho, nós gostamos de sermos reconhecidos. Eu me lembro bem, até falando um pouquinho sobre a questão de uma coisa que me veio à mente agora aqui, daqueles líderes religiosos que gostam de serem celebridades. Hoje nós vivemos num mundo em que as celebridades gospel, não é verdade? As celebridades gospel são shows, né, que acontecem nesse negócio aí. E eu me lembrei de uma época da minha vida em que eu vivi 1 minuto de celebridade. 1 minuto de celebridade. Deixa eu contar para vocês aqui. Eu trabalhava no Hospital Evangélico de Curitiba. Eu vou falar isso para vocês entenderem como que a gente tem, às vezes, a tendência, né, de complicar a nossa vida nessa área aí. Eu trabalhava no Hospital Evangélico de Curitiba e eu ajudava muito o voluntariado do hospital. E uma vez apareceu uma empresa querendo fazer uma oferta para o voluntariado do hospital, e para doar, uma empresa odontológica, para doar escova de dente, produtos de higiene bucal, um monte de coisa e tal, e eu fiz a transição ali do negócio, eu que mediei a situação, né? E disso saiu uma fotinha, surgiu uma fotinha. Tiraram uma foto de mim com o dono da empresa, com o presidente da SEB, do hospital, na época. Então, eu fiquei no meio dos dois, assim, e tirou a foto e acabou. Eu não imaginava que aquela foto ia criar repercussão.
E de repente, algumas semanas depois, hora do almoço, o Hospital Evangélico tem um refeitório dele, eu fui para almoçar, como todos os dias eu fazia. Aí eu entrei assim no refeitório, as pessoas começaram a olhar para mim diferente. E tinha umas moças assim, olhavam para mim e falavam... Moça ainda, né? A Suzana trabalhava comigo lá, né? E eu não estava entendendo nada da situação. Não estava entendendo nada. E eu fiquei com aquele negócio. Falei, será que eu estou mal vestido? Será que aconteceu alguma coisa aqui? Não, né? E fui almoçar e o pessoal, as mesas, o pessoal olhando para mim, né? Falei, que coisa estranha, né? Coisa estranha. E aí eu saí do refeitório, até que alguém falou para mim, escuta, você está ficando famoso, hein? Falei, como que é? Falei, como que é? Você está ficando famoso. Pois é, você saiu na revista Caras. Opa! Opa! Aí fiquei curioso para ver, né? Aí tinha uma revista, uma banca de revista na frente, tem até hoje. Uma banca de revista na frente do Hospital Evangélico, fui lá comprar a revista Cara e estava lá, né? Estava a foto lá que eu nem imaginava que ia chegar lá, né? E estava em destaque porque eu estava do lado, tinha uma foto do Romário, tinha a foto não sei o quê, mas eu falei, agora eu sou bonitão mesmo. É interessante, eu tive um minuto de celebridade. Por que eu estou falando sobre isso? Meus irmãos, é interessante como nós somos assim. Como nós somos assim. Nós gostamos do bom e do melhor. Nós gostamos de uma vida boa. Nós gostamos de ser reconhecidos. Nós gostamos de ser valorizados pelas pessoas. Nós gostamos dessas coisas. E o que eu digo para vocês, tudo bem, faz parte da nossa natureza, mas só que o problema é quando isso chega a um nível, como chegou aqui no caso desta igreja, a um nível tão profundo aqui de soberba, de orgulho, de vaidade, de busca dessas melhores coisas, e a gente vai perdendo o quê? A simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo, a simplicidade de Jesus Cristo. E quando a gente perde isso, a gente perde o quê? A gente perde a intimidade com Cristo. A gente não consegue caminhar com Jesus Cristo. Então, dentro disso que nós estamos falando, é um grande desafio para nós estarmos nos policiando todos os dias, né? Para que a gente perceba se o nosso ego não está sendo inflado demais, para que se a gente não está sendo materialista demais, para se a gente não está sendo crítico demais, complicado demais, engessado demais, ao ponto da gente não conseguir perceber a graça de Deus, a vontade de Deus, o fluir de Deus, as bênçãos de Deus acontecendo na nossa vida. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, mais de Cristo, menos de mim, de que maneira? Sendo mais simples. Sendo mais simples. Simples em tudo. Simples no nosso jeito de falar, simples no nosso jeito de sentir, simples no nosso jeito de se comportar, simples no nosso jeito de adorar a Deus. O William falou assim, olha, né, temos poucas pessoas, é verdade, mas o que significa para Deus ter mais ou menos? Significa nada. Significa nada. O que é importante para Deus é o quê? É a simplicidade do nosso coração, é a verdade do nosso coração para adorar a Deus, é isso que importa. Então, assim, mergulhar nessa vida de complexidade, nessa vida complicada que nós podemos desenvolver, é um grande erro no que se refere à nossa espiritualidade, à nossa vida com Deus. Eu posso garantir para vocês hoje, já estou terminando essa mensagem, eu posso garantir para vocês hoje, meus irmãos e minhas irmãs, que tem gente que não consegue mais se relacionar com Deus por ter uma vida tão complicada, tão engessada em todos os sentidos. Complicada, amarrada, presa pela questão material, complicada, presa por uma questão de religiosidade profunda, que não consegue perceber nada, só religiosidade. Tem que ser assim, se não for assim, parece que Deus não se manifesta. Tem que ser assim, porque senão Deus não vai abençoar. Que coisa mais maluca, que coisa mais idiota, que coisa mais absurda.
E muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado com os anos de vida de igreja que nós vamos caminhando, nós vamos nos tornando cada vez mais complicados ainda e distantes da graça de Deus. Distante de um relacionamento prazeroso, gostoso com o nosso Deus. Então fica um alerta grande para nós. Vamos ser mais simples? Vamos ser mais simples? A gente não precisa todas as vezes. A gente não precisa todas as vezes, meu senhor, para brincar com vocês hoje aqui. A gente não precisa todas as vezes chegar lá no restaurante mais caro de Curitiba e falar assim, ó. E desfilar para todo mundo. Olha só. Muitas vezes isso é uma vaidade tremenda, uma besteira tremenda que nós vemos. Simplicidade é muito melhor. Amém, queridos? Quero orar com vocês para que essa simplicidade ela não seja perdida. A igreja de Corinto, ela perdeu muito essa simplicidade aqui, ela perdeu muito com isso. Quanto mais a gente perde a simplicidade, mais a gente perde a beleza de Cristo e a beleza das coisas de Cristo. A igreja de Corinto tinha tudo para ganhar muita coisa diante de Deus. Ouviu a pregação do maior teólogo da história da igreja, o apóstolo Paulo. Pregação poderosa, extraordinária. O que ela fez com isso? Jogou tudo fora. Que não seja assim com a gente. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque a sua vida, o seu ministério, o ministério de Cristo, mostra para nós, ó Deus, quão necessário é sermos pessoas simples. Seguir os passos de Jesus, que foi simples, que viveu de maneira simples em todos os sentidos, mas que com sua simplicidade gerou, Senhor, mudanças extraordinárias na vida desse planeta, na vida da humanidade. A sua simplicidade não era simplória, a sua simplicidade não era superficial, a sua simplicidade era poderosa. E que nós, como igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos, ó Deus, espelhar esta simplicidade em todos os níveis, em todos os aspectos da nossa vida. Ó Deus, nós estamos dentro da história da igreja, nós estamos complicando demais as situações. Estamos invertendo coisas, estamos vendendo coisas que não deveríamos vender. Estamos, ó Deus, criando divisões, interpretações erradas da Tua palavra. Estamos afrouxando muitas vezes, ó Deus, conteúdos, princípios, valores tão poderosos, tão preciosos para a nossa vida. Ó Deus, complicando todas as situações. Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa simplicidade do Senhor invada o nosso coração, invada a nossa vida. E que a gente possa, a partir dessa simplicidade, Senhor, ser um canal de bênção, um instrumento de transformação. Ó Deus, ser um agente onde a Tua graça, Senhor, ela possa fluir, alcançar as pessoas que estão vivendo situações tão terríveis, tão complicadas e distantes do Senhor. Nós clamamos por isso, Senhor. Que o Senhor esteja mais em nós e que a gente possa diminuir, ó Deus, em nós essa complexidade, essa vida cheia às vezes de manias, de trejeitos que nós temos, que a gente possa diminuir tudo isso. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, Senhor. Amém. Vamos colocar em pé, queridos.